As funções de uma mãe cristã e seu dever. Parte 05, dia 18/5/2024. Uma tentação pode surgir no caminho dessa criança, mas a criança não será poderosa o suficiente para superar a sensação de que a ação está sendo observada. Essa criança pode arfar ansiosamente para realizar a ação proibida ou para participar do prazer proibido, mas não conseguirá livrar-se da sensação de que isso não pode ser feito sem ser observado. Ele ficará em um estado de ansiedade e dará uma olhada ao redor, a fim de ver o ser que ele sente estar olhando para ele. E cada brisa que murmurar será uma voz para repreendê-lo, e cada folha que assobiar parecerá um passo. E ele nunca será capaz de quebrar a restrição, pois onde quer que vá e faça o que fizer, ele sentirá que suas ações são observadas por alguém que punirá as más ações e recompensará as boas ações. E da mesma forma, isso poderia ser aplicado a todas as disposições e sentimentos. Quão animador é para uma criança tímida saber que em nenhum momento ela fica sozinha, mas que o ser divino que tudo fez preserva e guarda tudo, e que nada pode acontecer senão com sua permissão? Isto destina-se a desarmar o medo dos seus terrores e a implantar uma confiança na mente, pois a criança sentirá que, embora suas ações sejam boas, ela está sob a proteção de um Pai Todo-Poderoso. Da mesma forma, ao estimular uma criança ao cumprimento de um dever, o motivo e o fim proposto deve ser o favor de Deus. Isto garantiria que o dever fosse assumido com o espírito correto, não apenas por uma questão de exibição e efeito, mas brotando do coração e, ao mesmo tempo, evitaria qualquer coisa de hipocrisia. Se fosse apenas a avaliação do mundo que deveria ser considerada, uma criança poderia logo compreender que os aplausos seriam obtidos pelo mero desempenho exterior, fosse o motivo do coração, fosse ele qual fosse. Mas quando o motivo está centrado em Deus, compreende-se facilmente que o sentimento deve ser genuíno. Caso contrário, não importa o que o mundo diga, Deus o considerará indigno e vil. Acreditamos que produziria os melhores resultados se todas as ações de uma criança dependessem assim de sua harmonia com a vontade de Deus, pois daria uma sacralidade a cada ação, torne cada motivo elevado e santo, e harmonizar os pensamentos do coração com as ações da vida. Mas, neste modo de ensino, é absolutamente necessário que a própria mãe seja um exemplo da verdade que ensina. Será pior do que inútil ensinar a uma criança que Deus está sempre por perto e vê todos os nossos caminhos, se ela agir como se não acreditasse na existência de Deus. Da mesma forma, será inútil ensinar a uma criança que mentir é um grande crime aos olhos de Deus, quando uma mãe, nas suas próprias palavras, não mostra qualquer consideração pela verdade, e igualmente de todas as outras paixões e sentimentos. É inútil ensinar a uma criança que orgulho, ódio, vingança, raiva são paixões pecaminosas, se a conduta da própria mãe demonstra algumas delas. Quão inútil é ensinar que nunca se deve permitir a vaidade, quando uma mãe se deleita com a ostentação e a ostentação. Uma instrução como esta é como a teia de Penélope, desvendada tão rapidamente quanto feita. Antes de se tornar professora, a mãe deveria aprender a mais difícil de todas as lições: conheça a si mesmo. Sem isso, a instrução que ela dá aos filhos revelar-se-á, na melhor das hipóteses, muito imperfeita. E totalmente inútil ensinar os filhos a reverenciar qualquer coisa, quando a conduta de uma mãe mostra que, pelo menos praticamente,
ela não acredita nas verdades que inculca. E este é um requisito muito difícil, mas é um requisito absolutamente necessário. Se a educação da criança pretende ser algo mais do que nominal, a melhor lição sobre a beleza da verdade deve ser aplicada por uma mãe que nunca diz o que é falso, pois as crianças prestam muita atenção à consistência e logo detectam qualquer discrepância entre o que é ensinado e o que é praticado. O melhor método de inculcar a verdade na mente das crianças é por analogia e ilustração. Eles não conseguem seguir um argumento lógico, embora entendam prontamente uma ilustração, e por meio de um arranjo criterioso, tudo, seja animado ou inanimado, pode ser transformado em professor. Que lição sobre a indústria teria tanta probabilidade de ser instrutiva como aquela aprendida numa colmeia? A mais longa dissertação sobre os males da ociosidade e as vantagens da indústria não seria tão benéfica quanto direcionar a observação para os movimentos da abelha, aquele inseto sempre ativo que, sem a ajuda da razão, exerce prudência e previsão e atende às necessidades do inverno. Uma criança compreenderá prontamente instruções como esta e envergonhar-se-á ao ser flagrada gastando horas preciosas na ociosidade. E da mesma forma com todos os outros deveres, seja para com Deus ou para com a humanidade. Os pássaros do céu e as flores do campo poderiam tornar-se professores proveitosos, e a criança, onde quer que fosse, seria cercada de instrução. Este método de ensino tem essa recomendação especial: não suscita paixões malignas, e uma criança que demonstraria um temperamento maligno ao ser reprovada em palavras não sentirá tal rancor quando uma lição for inculcada de uma forma como esta. Esta instrução também será lembrada por muito mais tempo do que aquela transmitida em palavras, pois o objeto no qual a instrução se baseia seria continuamente apresentado aos olhos. Amém. Tem continuação. Louvado seja o santo nome do Deus Altíssimo. Nós te louvamos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.